cada uma dessas áreas em que a CPI se envolveu em momentos distintos, e acho que muito carregada pelo noticiário, pelo que estava quente, mereceria uma investigação de comissão parlamentar por 120 dias que pudesse destrinchar os seus pontos. Imagina, só a questão da violência, da situação dos problemas institucionais do Rio de Janeiro valeria sozinho um relatório de 200 páginas. As questões envolvidas na carbono oculto também, e o Banco Master nem se fala. A gente acabou espalhando a atenção da CPI por vários temas complexos, que mereciam uma atenção mais profunda, mas que, espalhado entre elas, acabou passando uma pequena camada por todos eles, né? Então, nós terminamos com a sensação, pelo menos do meu lado, de que a gente poderia ter ido mais fundo em cada um desses temas. No final das contas, me parecia inevitável que o Banco Master tomasse a proporção que tomou nessa CPI. Se na CPI do INSS, onde as coisas pareciam muito mais travadas, no final das contas a gente estava falando muito mais de Master do que de INSS, o Master tomou conta inclusive dessa CPI, quanto mais a do crime organizado, que tinha um relator que estava realmente, de fato, interessado em levantar algumas questões e falar publicamente de algumas questões, como a questão do Supremo Tribunal Federal. No fim, eu acho que nós vamos terminar com um gosto de para que foi isso tudo na boca, porque você tem um relatório que pede o indiciamento de 3 ministros do Supremo Tribunal Federal, do PGR, que critica atitudes do presidente do Senado, que é o responsável pelo próximo passo. De qualquer maneira, a gente está chegando no período mais importante da finalização das pré-candidaturas. Eu temo que a gente esteja vendo, neste momento, o fim da linha desse relatório. Eu temo que ele não vai ter consequências alguma e que serviu para levantar alguns debates, serviu para levantar algumas questões, principalmente sobre o Supremo Tribunal Federal. Acho que havia uma película de proteção sobre os ministros do Supremo, em que mesmo aqueles incomodados não se sentiam confortáveis em falar tão abertamente, tão publicamente, como o senador Alessandro Vieira falou. Então, acho que há aspectos positivos. É claro que o Rio de Janeiro, por exemplo, tem problemas na sua governança, tem problemas de segurança pública, e parece cada vez menos provável que a estrutura do Estado do Rio de Janeiro conseguirá resolver essas questões, mas eu não acredito que a gente vá ver muitas consequências a partir desse relatório, não, Pedro. Então, claro, eu acho que consequências não. Eu vou dizer para vocês o que me chama a atenção, né, nessa coisa toda. É evidente que nós temos um problema. É evidente que o Gonê está querendo se candidatar a Geraldo Brideiro, né, para o engavetador mor da República. Como é que era o apelido dele? Engavetador. Engavetador geral. Engavetador geral da República. Muito obrigado, Magno. O Gonê foi super importante no julgamento do golpe e decidiu que ele está lá para proteger os ministros do Supremo. A gente tem um problema de desconfiança séria a respeito de 3 ministros do Supremo Tribunal Federal. O Supremo está deixando óbvio que não parece muito disposto a encarar essa questão. É claro que a gente está em xeque. É claro que a gente tem um problema. É claro que a gente tem algo que precisava ser encarado. Mas, simultaneamente, e essa é a minha dificuldade com o relatório da CPI, é o seguinte: olha, não deixaram a CPI investigar o Maia. Não deixaram. O Alcolumbre fez o que pôde para evitar a investigação.
O Supremo fez o que pôde para evitar investigação e a investigação, de fato, não houve. Houve a vontade do senador Alessandro Vieira, do Alessandro Fabiano Contarato, mas não houve a investigação. Eles não conseguiram avançar. O que é um relatório que pede indiciamento se você não avançou de fato em cima da investigação? Tipo, qual o objetivo desse relatório? Porque, sabe aquela coisa de batalha naval? Água, água, água? Isso é tiro que não vai dar em nada, não tem dado, não tem substância na investigação. É o quê? É para conseguir durante talvez 2 dias manchete de jornal? Consegue, é uma manchete vistosa. Ministro do Supremo Tribunal Federal, Procurador-Geral da República, indiciados, mas... Indiciados não, pedido e indiciamento. Pedido e indiciamento? Já não é uma manchete tão vistosa, Flávia Tavares. Mas foi a nossa hoje, então não derruba. Não, então não derrubo não. Olha não só, leiam, extra. Não derrube a posteriori, não. O problema a gente não tem base para esse indiciamento. A gente não tem base. A gente devia fazer a investigação? Devíamos. Não aconteceu a investigação. Está errado. Não pode. Não pode porque desgasta, entendeu? Dá aquela cara para a CPI de... é só um truque para fazer manchete, é só um truque para fazer bizu, não é sério. Mas eu acho que tem um objetivo além desse, da manchete. Porque o senador Alessandro Vieira e o próprio Fabiano Contarato, eles não são esse perfil de parlamentar. Eu tenho a impressão de que o Alessandro Vieira optou por deixar um registro nos autos, nos anais das CPIs e da história do Congresso, de que houve uma sabotagem à sua CPI. Eu acho que é uma escolha de deixar registrado num relatório que tentamos, que os poderes estão conflagrados e hoje, neste momento, tanto que uma das coisas que tem lá é uma sugestão de uma PEC que regulamente a ética dos ministros do Supremo. Então, para além do pedido de indiciamento, o senador sugere um texto constitucional que discipline a conduta de ministros do Supremo Tribunal Federal. Está previsto? Está, ele detalha mais, ele propõe mais detalhamento, uma coisa mais detalhada. Ele faz outras propostas legislativas ali, aí mais relacionadas ao combate ao crime organizado na sua forma mais violenta, né? E também na parte financeira do crime, de lavagem de dinheiro e tal. Mas a minha impressão é de que esse relatório é um memorando político da história de um fracasso de uma CPI por sabotagens externas. Tem alguns episódios dessa CPI que eu acompanhei ela relativamente de perto, embora virtualmente, né? Eu não estive lá em Brasília acompanhando a CPI, mas o noticiário, as sessões, eu acompanhei algumas dessas sessões, eu acompanhei a sessão que a instalou, eu acompanhei o depoimento, por exemplo, do diretor-geral da Polícia Federal, acompanhei o depoimento de especialistas em crime, como o nosso querido colega, ex-colega, ele não é mais só jornalista, né? Mas o Bruno Paes Manso foi depor, a Cecília Oliveira, que é nossa colega jornalista, que também estuda e produz dados sobre violência, também depôs. Então, eu acompanhei algumas dessas sessões. A CPI, quando ela estava mais focada na parte do crime organizado, tal qual o conhecemos fora dos ambientes de Brasília, estava caminhando para produzir alguns resultados. Não sei se conseguiria produzir resultados a contento do tamanho do problema. Esse foi, aliás, o nosso questionamento desde o começo. Por que uma CPI do crime organizado, o escopo é grande demais? Isso que o próprio Magno falou, de ter que ter um relatório para cada um desses assuntos, né? Mas
existia ali conteúdo sendo produzido, pelo menos, no mínimo, conhecimento, dados, debates sobre os assuntos que a CPI se propunha a tratar. Assim que começa a tentar trazer gente do Master para depor. E o Supremo, então, começa a dizer não para cada um desses pedidos. E o Alcolumbre começa a sabotar a CPI. Veja, já tinha tido um momento de esvaziamento no dia do depoimento do Andrei Rodrigues, que foi o mesmo dia que o Derrite tentou emplacar aquele primeiro relatório do PL antifacção, esvaziando os poderes da Polícia Federal. O diretor-geral da Polícia Federal depondo no Congresso, o caso Master já estava na rua e a CPI estava vazia, ninguém estava lá para perguntar. Escuta, DG, o que está acontecendo? Vai cair a República inteira? Tem alguém te pressionando a não investigar? Como é que... Não, estava vazio. Estava todo mundo olhando lá para o Derrite, lá para o PL antifacção que enfraquecia a Polícia Federal. Então, é uma CPI que já nasceu com problemas, eu acho que com limitações importantes, porque é óbvio, estava mexendo em vesperos que tem muita gente com poder e não queriam que fossem mexidos. Agora, eu acho que hoje o Alessandro Vieira, desde a semana passada, quando o Davi Alcolumbre decretou que não prorrogaria, o Supremo Tribunal Federal já havia decidido que é prerrogativa do presidente do Senado decidir se prorroga ou não CPIs. Ou seja, não adianta recorrer ao Supremo que nós vamos derrubar qualquer pedido de prorrogação. A derrota já está na mão do Alessandro Vieira. Então, o que eu acho que ele quis transformar este relatório num memorando dessa derrota, apontando dedos, e ao escolher indiciar só 4 pessoas, e as 4 do judiciário, veja, uma CPI do crime organizado, que acaba com pedido de indiciamento de 4 membros do judiciário, do Ministério Público e 3 do judiciário, é um recado, não deixa de ser um recado. Pode ser inócuo? Pode, mas é um recado de um senador da República diante do que ele sente que foi um cerceamento do seu trabalho. Eu entendo isso. O Brasil já dá o que falar, imagina 5 deles. No ponto de partida da série Nós Brasileiros, a gente mergulha em todos os nossos Brasis. E os primeiros comentários já dizem bastante. Muito bem feito e revelador do quanto não sabemos sobre nós mesmos como brasileiros. Teve também quem destacasse o nosso olhar honesto, sem simplificações, transformando um tema complexo em algo leve e direto. É o que a gente sempre busca por aqui. Argumentos, não dogmas. O Brasil, ele não cabe numa única leitura. O erro é insistir em explicar o país sempre do mesmo jeito. Quer conferir? O primeiro episódio, A Sociedade, já está disponível no streaming do Meio. Vale muito mais do que 15 pilas ser premium no canal Meio. E olha, não fui eu quem disse isso, hein? Mas eu posso ir além e te dizer que se você quer realmente entender o país, tipo, de verdade, ainda mais nesse ano de eleição, esse é o seu ponto de partida. Assina o premium e assista agora.